Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui em nome da Fraternidade Espírita Caminho de Luz para mais alguns minutos de reflexão e de aprendizado do Evangelho do Mestre Jesus à luz do Espiritismo. A Fraternidade Espírita Caminho de Luz, neste período de distanciamento social, não paralisou as suas obras de assistência social. Continuamos na distribuição das cestas básicas e no atendimento às gestantes. Tudo isso só é possível graças às contribuições e doações que estamos recebendo, inclusive neste período. Informamos que aos sábados, das 15 às 16 horas, sempre tem algumas pessoas no plantão recebendo as doações físicas de alimentos, roupas, calçados, brinquedos. No que diz respeito às roupas, calçados e brinquedos, como a maioria que conhece a nossa casa sabe, nós temos os bazares permanentes. E assim que sairmos desse distanciamento, o bazar ou os bazares voltarão a funcionar. A distribuição de alimentos é feita para as famílias cadastradas e nesse período um pouco mais complicado para uma boa parte da nossa população, também tem sido feita a distribuição para aqueles que nos procuram em condição crítica de necessidade. Então, nós agradecemos àqueles que têm contribuído para que esse trabalho não sofra solução de continuidade e convocamos àqueles que têm interesse em nos ajudar para que o façam, na medida daquilo que tenham condição, na medida daquilo que puderem fazê-lo. Àqueles que tiverem condições e tiverem interesse em se tornar sócios colaboradores, no link abaixo do vídeo temos o número de telefone e o WhatsApp para contato, a conta do banco com todos os detalhamentos e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que, porventura, aqueles que estiverem nos assistindo tenham interesse em saber. Para as cestas básicas do mês de julho, nós estamos como prioridade, temos a necessidade de óleo, pacotes de arroz de 5 quilos, feijão e macarrão. É claro que se alguém tiver interesse em doar algum outro alimento que possa compor a cesta básica, que seja não perecível, também receberemos com maior gratidão, porque tudo o que vier é bem-vindo e será destinado àqueles que têm mais necessidade. Agradecemos muito àqueles que têm contribuído e que têm nos ajudado a manter esse trabalho de tamanha importância no que se refere à assistência social. Terminado o distanciamento, o trabalho continua e a assistência espiritual volta a ser feita de acordo com aquilo que for regulamentado. Então vamos agora para o nosso Evangelho da noite, voltando nos posicionando da melhor forma possível em nossos locais e vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura do Mestre Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome, para aprendizado dos seus ensinamentos e na tentativa de colocarmos em prática também os seus exemplos. Pai misericordioso, te agradecemos pela oportunidade da vida, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, pelo amparo recebido do plano espiritual, através das equipes de cura, das equipes de sustentação e dos nossos mentores, os incansáveis trabalhadores da tua seara, que nos auxiliam no dia a dia a trilharmos o caminho mais reto e mais em acordo
com os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, agradecidos pela oportunidade que nos é dada, pedimos licença para dar por iniciado o Evangelho desta noite, com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome, venha até nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que porventura nos hajam ofendido. Não nos deixeis cair em tentações próprias do nosso grau de evolução. Mas se for possível, e se for do nosso merecimento, Pai, livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O nosso evangelho de hoje é do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Itens 1 e 2. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois à saída das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Quando nós lemos a parábola e não a interpretamos, achamos muito estranho que se maltrate, que se fale de atar pés e mãos e que haverá choro e ranger de dentes. Mas, como sabemos, o Cristo falava com o pessoal naquela época de acordo com os hábitos e costumes que se tinha. Então, ele tinha que escolher a linguagem mais adequada para que aqueles que o ouvissem conseguissem entendê-lo. Se nós formos trazer para uma linguagem mais contemporânea e interpretando as parábolas ou interpretando a parábola de Cristo, nós vamos compreender o seguinte: o rei
o Senhor, que tinha o filho que ia fazer as bodas, nada mais é do que o nosso Pai Celestial. E as bodas representam o casamento, ou a união, a aceitação da humanidade aos ensinamentos do Mestre Jesus. Esse seria o festim de bodas. Então, houve o convite. E esse convite, em primeiro momento, foi feito aos judeus, que era o pessoal que, na época, eram os únicos que acreditavam na existência de um só Deus e que já aceitavam esse Deus como o Criador, como aquele que nos conduz ao reino dos céus, ou que os conduziria ao reino dos céus e que daria a eles a terra prometida. Só que foi entendido, foram entendidos os ensinamentos de Moisés e foi esquecido a parte principal dos seus ensinamentos, que seriam a evolução, a necessidade de mudança de comportamento. Então os judeus deram muito mais valor às coisas materiais, aos aspectos exteriores, aos trajes, aos cargos, aos títulos, às propriedades. Esses foram aqueles que recusaram o convite do rei. Um porque tinha que tocar suas terras, outro que ia tratar dos seus negócios, outro que tinha outras preocupações no plano terreno, mas que não estavam naquele momento dispostos a aceitar o convite feito para as bodas do filho do rei. Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para uma conversa mais contemporânea. Todos nós somos convidados a participar dessa festa, desse festim de bodas. E aí algumas pessoas vão me perguntar, como assim? De que forma eu sou convidado a isso? Ora, nós somos convidados o tempo todo a ouvir, a prestar atenção em alguém, à prática da caridade, da tolerância, da boa convivência, do perdão. E muitas vezes nós nos detemos às nossas tarefas, aos nossos compromissos materiais e nos esquecemos que temos aí a nossa vida futura, nós temos a eternidade pela frente para nos tornarmos espíritos melhores. E quando o Senhor pergunta por que aquele convidado não está preparado, não está vestido com a veste nupcial, vamos voltar um pouquinho aí, num instante em que ele pede que os seus servos saiam todos e busquem, bons e maus, todos aqueles que forem encontrados pelas ruas, que sejam os convidados para a festa de bodas. E os servos vão e o salão do banquete se enche. E aparece um lá que não está vestido adequadamente. Provavelmente, muitos de nós somos aqueles que não estamos vestidos adequadamente para entrarmos ou para fazermos parte desta mesa, deste banquete. Por quê? Vamos fazer aqui uma comparação. Somos todos estudantes. Todos nós ingressamos, estudamos em escolas públicas, tivemos os nossos méritos, ingressamos numa universidade e, por algum motivo, alguns seguem à frente, concluem o curso e outros não. Outros ficam para trás, pagando DP, deixando uma matéria para depois. Muitos acabam desistindo no meio do caminho, mas em algum momento tem que voltar.
somos nós na escola da vida, na escola do aprendizado, na escola da evolução. Aqueles que passam de ano, aqueles que fecham as notas, que tiram o diploma, são aqueles que estão prontos, de alguma forma, para assumir o seu cargo, para assumir a sua posição de acordo com a sua graduação. E o Pai nos dá graduações. Ele nos dá dentro da nossa escala evolutiva, no caminho dos níveis superiores. Nós também passamos por provas, passamos por testes e temos as nossas aprovações parciais e vamos ganhando os nossos certificados para irmos ingressando um nível após o outro, sempre um pouquinho mais alto. E quando nós estaremos prontos para ingressarmos a esse banquete, para estarmos efetivamente fazendo parte dos planos superiores, dos mundos celestes? Quando a nossa veste nupcial, o nosso perispírito, não tiver mais marcas, quando nós já estivermos prontos para amar de forma condicional, para fazermos da caridade e do amor ao próximo o nosso objetivo maior, quando nós aceitarmos os desígnios divinos sem questionamento, com tolerância, com amor, quando pudermos amparar o nosso próximo com amor, com bondade, com tolerância, com indulgência, sem julgar. Quando identificarmos no outro um pouco de nós, o convite nos é feito em cada segundo das nossas vidas. Nós podemos ser os convidados, aceitos e nos tornarmos aqueles que podem consolar os que nos cercam. Mas não podemos nos esquecer jamais de que o Pai nos quer puros. Ele nos quer sem marcas em nossas vestes. E as palavras de Jesus, se bem compreendidas, ou melhor, nas palavras de Jesus, se forem bem compreendidas por nós, vamos identificar a visão de vida futura, a visão de eternidade. Na parábola, quando se fala em atar mãos e pés, quando o Senhor manda matar, quando manda atar mãos e pés daquele servo que estava sem a veste adequada e promete que haverá choro e ranger de dentes, ele nada mais está fazendo do que dar a oportunidade a este servo, atar pés e mãos. Então é assim, você não vai para escala superior, você vai continuar aonde está. E haverá choro e ranger de dentes. O choro e o ranger de dentes são as nossas provas, são os obstáculos que temos que transpor com resignação para atingirmos, para nos libertarmos das amarras e atingirmos um plano superior. Estamos reunidos neste planeta
não por acaso, nem por coincidência. Por quê? Nós estamos num plano de mãos e pés atados, onde todos nós, espíritos encarnados, estamos com mãos e pés atados, cumprindo ou procurando cumprir, com o auxílio dos nossos mentores, o nosso plano de melhoria. O choro, o ranger de dentes, também faz parte do nosso cotidiano. Nas nossas preocupações, quando identificamos as coisas que nos afligem. Então, vamos entender que seremos escolhidos. E já somos escolhidos, de alguma forma, porque temos a oportunidade do conhecimento, a oportunidade de obtermos o esclarecimento. Basta que aproveitemos esta oportunidade para sermos melhores. Aproveitemos essas oportunidades que a vida nos dá para entrarmos definitivamente no plano de evolução. O amparo, o amor dos amigos espirituais, do nosso mentor, do nosso Pai Maior, do Mestre Jesus, nunca há de nos faltar. Nas vezes em que nos achamos mais desamparados, são os períodos em que eles mais se encontram ao nosso lado, nos sustentando, nos dando força. Basta que nós aceitemos este amparo. Basta que nós abramos os nossos corações para que a chama da fé, da esperança, se avive dentro de nós. E para que a gratidão faça parte também da nossa transformação. Porque nós sempre nos condicionamos a pedir, a rogar ao Pai o seu amparo, a sua misericórdia. E raras vezes nos lembramos de agradecer por tudo que recebemos. E ser grato também faz parte da nossa transformação. Esse capítulo, ele resume praticamente todos os outros capítulos do Evangelho, onde o Mestre traz em parábolas os seus ensinamentos e as regras de boa conduta. Ele menciona a caridade, ele menciona o perdão. Basta que nós nos dediquemos a este aprendizado, a esta transformação. E para ilustrar de outra forma a parábola, hoje eu trouxe um texto de Emmanuel, do livro Taça de Luz, psicografado por Chico Xavier. O nome do texto é Chamados e Escolhidos. Depois de refletirmos sobre tudo que Emmanuel nos diz, a gente vai conseguir entender bem melhor a parábola. Estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Para o perdão incondicional
em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia. Lembremo-nos igualmente das coisas que nos ajudam: o livro prestimoso, a mesa sábia e humilde, a água muda e calma, a fonte refrescante, o fruto valioso, o leite doce amigo, o ar que purifica, a terra que sustenta, a luz que aperfeiçoa. É imprescindível descerrar a visão para o tesouro celestial que nos enriquece às horas se realmente anelamos o contato com aqueles benfeitores que nos estendem as mãos do mais alto. Para isso, faça do teu lar o jardim sereno e belo, onde gentileza se irradie de teu espírito, perfumando o ambiente que te rodeia. Para isso, deixa que as correntes cristalinas do otimismo te banhem o coração, para que a tua palavra traduza para os outros paz e alegria, esperança e reconforto. Os emissários do bem, sem dúvida, brilham ainda, distantes das sombras em que a humanidade tece o escuro fio das aflitivas paixões. Entretanto, agradecendo o bem que te cerca, acenderá a luz da compreensão em ti próprio, e através da compreensão pura e simples, recolherás em silêncio o apelo silencioso e sublime dos mensageiros do céu, que te convidam à festa do amor ainda na terra, que então se converterá para a tua alma em degrau milagroso da divina ascensão. Então, Emmanuel traz aqui bons exemplos que podemos seguir para nos melhorarmos quando colocarmos em prática a compaixão, o amor ao próximo, a caridade, e quando nos ocuparmos de observar ao nosso redor tudo que temos de valioso, tudo que temos de importante e que não nos custa um centavo de real. Muito a luz, o ar, o sol, a água, a natureza, são dádivas divinas e que muitas vezes nós esquecemos de valorizar. Os amigos que nos acolhem, os amigos que nos cercam, são eles que nos ajudam no nosso dia a dia. A família, a mesa, por mais simples que seja, é-nos dada a oportunidade do alimento. Então, que nós entendamos, através destas palavras da parábola do Cristo, que nós tiremos daí o alimento da nossa alma. Que nós sintamo-nos fortalecidos pelo amparo recebido do plano maior. E que não desistamos jamais de sermos melhores e de podermos ser dignos de um dia vestirmos a veste nupcial, sem o risco de termos novamente as nossas mãos e pés atados.
é para a gente refletir um bocado e buscar cada um de nós no nosso interior onde queremos chegar. E com base em tudo isso, sejamos gratos. E vamos nos despedir no Evangelho de hoje, fazendo a nossa prece de encerramento, mentalizando novamente a figura do Mestre Jesus, buscando a luz do seu olhar e deixando que ela nos envolva a partir do nosso coronário, que ela desça por todos os nossos centros de força, harmonizando todos eles, trazendo a paz, o equilíbrio, a serenidade. Que a chama da fé seja avivada em nossos corações. E agora, sentindo-nos fortalecidos, vamos depositando nas mãos dos amigos espirituais que se unem a nós as nossas melhores vibrações. E te rogamos, Pai, permita que estas vibrações abracem o nosso planeta e que leve a cada um dos nossos irmãos, estejam eles encarnados ou desencarnados, a certeza do teu amor e da tua bondade. Mestre Jesus, como governador do nosso planeta, Mestre, abraça-o também. Dá a cada um dos teus irmãos a paz e a tua luz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.